do Senhor Jesus, meus irmãos amados, que se encontram aí nos assistindo, acompanhando através do Facebook, nossa igreja, amém? Hoje, mais uma manhã gloriosa, mais um domingo abençoado, nesse dia tão bonito que o Senhor nos fez. Estamos aqui reunidos mais uma vez para nosso CBD virtual, que nós estávamos conversando ainda há pouco, planejando como vai ser o retorno da nossa CBD presencial, amém? Então, hoje, dando continuidade aos nossos assuntos que nós temos tratado ao longo das últimas semanas, nós estamos estudando a revista Os Fundamentos, né, por uma fé inabalável. Hoje é um tema, irmãos, muito importante para ser debatido, para ser conversado, para ser refletido, porque surgiram muitas correntes de pensamento acerca da condenação eterna. Uns acham, mas como é que é eterna? É muito tempo para ser condenado. Poxa, existe isso? Acho que a pessoa morreu, acabou. Ou então, não, todos serão salvos, né? Deus é amor, todos serão salvos. Então surge vários pensamentos. E o tema do nosso estudo hoje é a condenação eterna. Você em casa que nos assiste, qual a sua opinião sobre isso? O que você pensa a respeito deste assunto? Hoje nós temos aqui o pastor Eli, o pastor João Vitor e o nosso presbítero Luciano, nossa mesa de craques aqui, de comentaristas, para estar conversando com vocês aí de casa, né? Vocês também podem interagir através da internet conosco, certo? Para conversando o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, porque é muito importante saber o que a Bíblia diz, né? Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu gostaria que fosse, é o que a Bíblia diz a respeito disso. Mas antes a gente fazer a leitura aqui do texto, que vai dar assim, base para a nossa conversa, nosso debate, queria avisar vocês de casa que hoje vai ser assim, bem corrido o nosso IBD, a gente vai estar terminando 10 horas, vou ter até um alarme aqui, para a gente não avançar muito, porque vai ter uma reunião e os pastores, os presbíteros vão estar presentes, vão precisar participar dessa reunião, ok? Então a gente vai dar continuidade nesse assunto na semana que vem. Então vamos orar para dar início ao nosso estudo nessa manhã? Eu vou estar orando. Pai amado e querido, Senhor, te damos graças por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, Senhor Deus, compartilhando de um estudo bíblico de um assunto tão importante e relevante para as nossas vidas, Senhor Deus, a condenação eterna. Pai amado, que o Senhor nos ajude a compreender, a entender a importância, a relevância de nós estudarmos este assunto e que nós possamos absorver todo o conteúdo, tudo aquilo que o Senhor tem, que o Senhor nos ensinou a respeito desse assunto. Inclusive, teu filho Jesus foi quem mais falou sobre esse assunto, meu Pai. Então, que a gente possa tomar esse estudo, esse ensino como uma exortação, um ensino de amor para cada um de nós, meu Pai. Que o Senhor conduza o nosso estudo nesta manhã, que o Senhor se faça presente aqui conosco, e com cada um que esteja assistindo, acompanhando agora, ou se vier assistir depois, que o Senhor se manifeste, o Senhor se revele a cada um deles, meu Pai. Seja conosco nesta manhã, a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gostaria de passar para os irmãos, né, para fazer suas considerações iniciais sobre esse assunto, a condenação eterna. Mas antes, vamos fazer a leitura que se encontra lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Eu vou ler que já está até na revista. Os irmãos podem abrir e acompanhar nas suas Bíblias. Diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Pastor Eli, passando a primeira oportunidade aqui nesta manhã, suas considerações iniciais sobre esse tema, condenação eterna, e o senhor pode estar comentando também sobre esse versículo, foi Daniel 12, versículo 2. Amém. Graças e paz, meus amados, bom dia, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu lar, que as coisas boas aconteçam. Hoje, tenha um coração com expectativa de que coisas boas vão acontecer. Antes até de falar sobre isso, meu querido professor Fábio, chama de professor, não de diácono, agora está na função de professor. Queria só,
não é a palavra exortar, mas convidar, né, a você. Hoje à noite eu acho que talvez eu falaria isso para a igreja, de que para visitar e revisitar os conteúdos de nossa EBD, porque são conteúdos excelentes, de fundamentos da nossa fé, como o próprio tema da revista diz, o título da revista. Então, são fundamentos para uma vida cristã saudável. É importante que você aprenda esses conteúdos, que você entenda acerca da salvação, acerca da ressurreição, acerca da condenação eterna e acerca certamente da bênção eterna. Então, são conteúdos maravilhosos, importantíssimos, que deve ser levado em consideração para aquele que deseja caminhar uma vida cristã saudável, plena, bela, bonita. Então, em nome de Jesus Cristo, eu convido a vocês que estão nos assistindo. Por enquanto temos poucas pessoas, mas certamente daqui a pouco o número de pessoas irão aumentar, mas convido a vocês a revisitar os temas que já estão na EBD. Inclusive visitando o canal de YouTube da igreja, né? Nós temos um canal de YouTube que é Jardim Primavera, IMW Jardim Primavera 1. Então você pode visitar esse YouTube, está tudo lá gravado numa playlist, sem muitas dificuldades. Eu posso colocar, daqui a pouco eu vou procurar colocar até o link do canal de YouTube, e isso é muito importante. Faça essa visita, que você será abençoado, como um tema desse, a condenação eterna tão importante que temos. Amém? Depois a gente vai tecendo outros comentários aí. Amém. Então, passar a oportunidade para os nossos outros comentaristas, né? Pastor João Vitor e Presbítero Luciano. Só fazer brevemente, a gente tem que correr hoje, irmãos, não tem... Acabou de morrer. Terminou a bateria do microfone. Perdão, irmãos. Eu só queria fazer um link rapidamente com as últimas aulas que a gente teve, foi sobre a ressurreição, a perspectiva da salvação eterna, né? Quando a gente pensa em condenação eterna, a gente está pensando no oposto de salvação, então é extremamente ligado às últimas aulas esse tema. E é muito importante entender, e aí é por isso que eu comecei falando isso, né? É muito importante entender que nós ressuscitaremos, todos ressuscitaremos no fim dos tempos, uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. Então é importante ter isso em mente, né? A ressurreição ela acontecerá para todos. Qual vai ser o destino após a ressurreição? Esse que é o grande ponto, né? E hoje falaremos sobre o outro lado da moeda, né? A condenação eterna. Eu sei que vai ser bênção para a sua vida, fique ligado, faça perguntas, comente aí no chat do Facebook, eu tenho certeza que vai ser bênção para a gente. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Tema polêmico, né? Como todos que a gente tem, e é bom, né? É bom porque realmente busca o esclarecimento e o crescimento. Mas eu queria levar por um prisma, assim, analisar por um prisma que é o seguinte: lei sem punição é perda de tempo. Não acreditar na ressurreição, na condenação eterna, também invalida todo o sacrifício de Cristo. Também invalida toda a vida que as pessoas que acreditam nisso levam. Porque, embora a salvação não seja meritocrática, né, pastor? Não é meritocrática, mas exige uma resposta nossa. Exige uma resposta positiva. O pastor costuma falar sobre isso, né, pastor? Uma resposta positiva ao chamado de Cristo. Acreditar que vai ter vida eterna e não acreditar que vai ter perdição eterna é totalmente inconsequente. Então, acreditamos
e vamos aprender aí um pouquinho sobre isso para a gente poder crescer ainda mais. Com essa, minha cabeça é sempre essa: não existe lei eficaz se não tiver punição. Precisa ter, porque de que adianta existir uma lei se o não cumprimento daquela lei não tem nenhum castigo? É um poder coercitivo da lei, né? Isso, não adianta. Então, assim, existe uma lei hoje. Não estou falando da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento, não. Mas existe uma regra, e a nossa regra é a Bíblia. Os ensinamentos de Cristo, a forma de vida que nós temos que levar para que possamos ser chamados de cristãos, a forma de vida que temos que levar para poder agradar aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. E se não levarmos essa vida, o que acontece? Não acontece nada? Entende? Então eu penso dessa forma, tá? Então tenho certeza que vai ser bênção. Não vai dar para terminar hoje, certamente, mesmo que ficássemos até às 11, tá? Tenho certeza que não daria também. Eu também acredito. Vamos... Nós não temos nenhuma meta, né, pastor? De tem que concluir, tem que... Não. Então, assim, é no tempo que for necessário. Eu acho que é importante deixar isso claro. Amém. Obrigado pelas palavras, pelas considerações iniciais. Realmente, como o pastor João Vitor colocou, é o outro lado da moeda, né? Nós sabemos que alguns ficarão de fora, né? Inclusive, na passagem, diz que larga o caminho, né, da perdição. Entrai pela porta estreita. Jesus disse isso, né? Que porta seria essa? Leva para onde, né? Leva para a salvação. Salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é Ele quem nos dá esse acesso a essa salvação, que será o tema da nossa próxima lição, né? O próximo estudo. Hoje nós estamos falando daqueles que vão ficar na porta larga, né? Na porta de fácil acesso, aqueles que decidem seguir suas vidas segundo seus próprios interesses, seus próprios anseios. Amém? Então, aqui retornando ao texto, para a gente poder começar a comentar, aprofundar nosso estudo, lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, eu vou ler novamente para os irmãos. E muitos dos que dormem. Aqui diz muitos, não diz todos, pastor. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, a salvação, e outros para vergonha e desprezo eterno. O que a gente pode comentar sobre isso aqui, pastor? A respeito, quando eu li essa passagem, assim, ó, e muitos dos que dormem, eu pensei, poxa, mas não seriam todos? Todos serão ressuscitados? Todos irão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros, segundo aqui o próprio texto de Daniel, para vergonha e desprezo eterno. Então, vamos colocar aqui uma coisa que eu acho importante compreender. Nós pregamos salvação. A mensagem evangélica de Cristo é uma boa notícia. Então, o evangelho é uma boa notícia. Qual é essa boa notícia? A boa notícia é a salvação. Obviamente, como já foi dito aqui, acho que pelo Luciano, ou não sei, complementado pelo Luciano, dito pelo pastor João, que se você entende que é salvação, você tem que entender que existe a condenação. Se ela é salva, se a pessoa é salva, ela é salva de alguma coisa, de algo que está condenando a sua vida. Então, assim como cremos na salvação, obviamente, cremos na condenação eterna. Salvação eterna, condenação eterna. O texto de Daniel, ainda a perspectiva de salvação, na compreensão evangélica do Novo Testamento, não estava muito claro ainda, porque você, lendo o texto de Daniel, a gente compreende que ele está antes do nascimento de Cristo. Então, a ideia de salvação que ele está falando aqui é realmente dentro do contexto e compreensão judaica, que quando Jesus Cristo vem e ele encarna e ele revela o seu ministério, algumas compreensões são ampliadas da salvação e da condenação. Porém, o que é básico, o que é
raiz, o que é fundamento, não se tira, que é a ressurreição dos mortos. Alguns para uma vida eterna e alguns para aquilo que chamamos morte eterna. Então, compreender o Evangelho sem uma perspectiva de que haverá a salvação não é Evangelho. Também compreender o Evangelho de que a salvação não traz uma condenação para aqueles que não são salvos, não tem sentido de ser pensar em salvação. Então você destrói tudo. É aquilo que eu tenho dito acerca da estrutura de nossa compreensão evangélica. Existe hoje muitas pessoas, sempre existiu, né? De que tentando levar um evangelho mais palatável, mais fácil de ser dito, o evangelho do politicamente correto. Universalista, né? Universalista. A sociedade, o que eu quero dizer, eu não posso crescer muito aqui, obviamente, por causa do tempo, mas a sociedade hoje, e o que eu quero dizer com o politicamente correto, é que a sociedade entrou nesse caminho de politicamente correto. E o politicamente correto não permite fazer nenhum tipo de condenação, você não pode condenar ninguém. Tanto é que, vou chutar um tema aqui, a ideia da pedofilia existe uma tentativa de colocar ela não como crime, mas como uma doença. Porque não pode condenar o cara que é um pedófilo. Para quê? Para que a sociedade fique com esse discurso inclusivo. Eu vou ir mais além. Eu nem sei como é que está aquele programa, mas aquele programa da Fátima Bernardes pela manhã é um nojo. É um nojo. Por quê? Porque tudo é zen, tudo é politicamente correto, tudo é bonito, tudo é ético, mas é uma ética, obviamente não é uma ética cristã. Então tudo é assim, mais uma vez, usando a palavra, o termo, politicamente correto. Aí você entra num programa da Fátima Bernardes e diz que se o pecador não se arrependeu, vai para o inferno, ela vai chegar e o produtor do programa vai falar, que isso, não se pode falar isso aqui. Corta. Como assim você vai condenar as pessoas? Você está julgando, isso é preconceito. Isso é julgamento, isso não pode ser feito. Então, uma sociedade que quer amenizar o crime de pedofilia não vai conseguir receber bem uma fala de condenação eterna, não vai. Então a gente tem essa dificuldade. Porém, aqueles que estão em Cristo Jesus têm a convicção e certeza de que, assim como há a vida eterna, tem a condenação eterna. Amém. Então essa visão, ela foi se ampliando, né, pastor? Como o senhor disse. Sim, isso, a visão, desculpa, Fábio, só para dar esse gancho, né? A visão de ressurreição, a visão de salvação, a visão de condenação também foi se ampliando para o Novo Testamento. Já Daniel, já no Antigo Testamento, apontava para isso. Jesus amplia, Paulo vai doutrinar, trazer as doutrinas disso, e aí a gente vai receber um evangelho bem mais amplo, uma revelação maravilhosa de tudo isso aí. Amém. Então, dando continuidade, eu gostaria de ler a introdução aqui do nosso estudo, nossa revista, que ele cita até está escrito lá no Estatuto, né, do Wesleyano. Eu gostaria de ler para os irmãos. Cremos que no céu haverá galardão para os santos e bem-aventurados por toda a eternidade, e haverá punição infindável para ímpios no lago de fogo. Aí está aqui, ó, Estatuto de Regimento Interno 2015 a 2021, o nosso estatuto. Então, diz aqui a página, tá, ó, artigo 2º, parágrafo 16, página 62. Está aqui. Logo, existe uma condenação de caráter eterno relacionada ao inferno. Para início de conversa, leamos uma definição do tema. Depois da morte, a alma dos ímpios entra em estado de miséria, enquanto o corpo jaz na sepultura até a ressurreição. Quando o corpo e a alma forem reunidos novamente,
eles serão julgados segundo as obras que praticaram por meio do corpo, e serão condenados à perdição eterna. Este será o assunto que iremos estudar nesta lição. Amém? Então, aqui na introdução já colocou alguma coisa bem interessante. Já tá, isso aqui é uma crença que está lá, uma doutrina que é ensinada no nosso próprio estatuto wesleyano. Você que nos assiste aí, talvez não sabe que uma igreja metodista wesleyana, pesquise, vai saber. Tem vários outros estudos, né, pastor, que falam também a respeito de John Wesley e tal. Sim, sim. Então, esse faz parte, é uma doutrina que está dentro do nosso estatuto, tá certo? Agora, aqui também falou sobre a separação do corpo e da alma, nesse momento. Eu vou pegar o estatuto ali só para mostrar para o pessoal. Amém. Amém? O pastor vai lá buscar o estatuto, vai mostrar para os irmãos. Inclusive, vai passar por um processo, vai mudar agora, né? 2020, isso, uma revisão, né? Aqui, o pastor já está retornando com o Estatuto de Regimento Interno, 2015-2021. Então, aqui no estudo, na revista, citou um parágrafo, um artigo que está aqui no nosso Estatuto. Para aqueles que não conhecem, né, é importante, o Estatuto e Regimento Interno da Igreja, ele tem o regimento interno, obviamente, que é uma questão mais administrativa, não é teológica doutrinária, mas tem, resumidamente, os princípios de nossa fé. E esses princípios de nossa fé, isso que você citou, está aqui. E temos o Assim Cremos, que ele é um texto mais longo, maior, para falar sobre cada ponto desse de forma mais sistematizada, mais ampliada. É importante todo membro da Igreja Metodista Wesleyana conhecer e saber dessas coisas, a fim de que você saiba que você está numa igreja que tem uma tradição teológica bacana, bonita. E tudo com respaldo bíblico, né, pastor? Tudo com respaldo Tudo fundamentado na Bíblia. Foi nenhum espírito que revelou. Não. Amém. Então, eu já fiz essa brincadeira aqui com o pastor, porque justamente é um assunto tão importante para a gente fundamentar a nossa fé, que muitas pessoas às vezes não dão a devida importância e pegam fontes aleatórias para poder fundamentar as suas convicções. Imagine, irmãos, que nós temos algo que tem que ser resolvido e é muito importante, e nós temos uma única oportunidade para resolver isso. Se você vive essa vida e perde essa oportunidade, perde essa chance, você não vai ter outra. Mas existem filosofias, correntes de pensamento, que elas afirmam que, por exemplo, não posso afirmar na existência do inferno porque não tem evidência suficiente para poder dizer. Por acaso alguém já foi lá e já voltou? É o que dizem alguns, né? Essa corrente de pensamento é mais conhecida como agnosticismo, né? Gnose vem de conhecimento e o a que vem antes, o agnose, significa a negação, né? Não tem conhecimento, ou seja, não tem conhecimento suficiente para afirmar que aquilo é verdadeiro, não tem como testar, segundo o método científico, vamos colocar aí, né? Inclusive, o agnosticismo é onde saem muito dos fundamentos dos pensamentos dos ateus, né? Ateu, né? Teo, Deus, negação de Deus. Então, são linhas de pensamentos. Outra que eu poderia citar aqui, que é, assim, eu considero uma seita. Não sei se os irmãos vão concordar comigo, que estão assistindo, os pastores, o presbítero vão concordar. Mas, em minha opinião, tá, irmãos? Testemunho de Jeová é uma seita. Embora eles afirmem que Jesus é Cristo e tal, mas eles têm alguns ensinos que se confrontam, né, com o ensinamento bíblico. Um deles é a respeito da própria condenação eterna. Eles creem numa linha de raciocínio que diz assim, afirmam que é aniquilação, né? Ou seja, vai ser exterminado, vai deixar de existir. A pessoa que morreu sem Cristo, ela vai chegar diante do julgamento, vai ser julgada. Bom, você morreu sem Cristo, então você vai ser aniquilado. Não vai ter sofrimento, não passar por essa experiência. Isso é perigoso a gente pensar também, porque uma pessoa que segue essa linha de raciocínio, ela pode ver, depois que eu morrer, acabou mesmo, né? Então vai ter mais nada, então eu vou aproveitar aqui agora, vou aproveitar o máximo que eu puder fazer, e vai alimentar o seu ego, vai seguir aquela... Som, acho que voltou. O hedonista,
né? Seria o hedonista. O que você se preocupa só em comer, beber, dormir? Comamos e bebemos, né? Que amanhã morreremos. Paulo que fez essa... Paulo. Né? Foi o apóstolo Paulo. Mas ele estava falando exatamente para esse povo agnóstico. Então, se não há ressurreição, ele diz, então, que comamos e bebamos, se não há ressurreição, se não há nenhum tipo de condenação, se não há nada após a morte, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, então vamos aproveitar essa vida. Pois é, né? E a outra corrente que eu colocaria ainda seria os universalistas, como o pastor até comentou aqui, né? Que suavizam o evangelho, tentando tornar, uma palavra que o pastor usa bastante, tornar o evangelho mais palatável, mais agradável, mais suavizar, né? Ou seja, agradar para poder incluir, ser mais inclusivo, certo? Colocando sempre o aspecto do homem como central, né? É a opinião do homem. Não, poxa, como é que eu vou condenar alguém, né? Como é que eu vou condenar uma pessoa adúltera? Como é que eu vou condenar uma pessoa assim assada? Eu não tenho poder para condenar. E, de fato, eu não condeno ninguém. Eu não sou juiz de ninguém. Mas a palavra de Deus está bem clara ali, né? Ficarão de fora os cães e tal, os adúlteros, os blasfemos e tal, e vai elencando uma série de condutas, vai tipificando, né, as ações daqueles que serão excluídos. Amém? Então são essas as correntes. Mas eu não quero falar destas correntes, vamos falar do que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Então, a maneira de a gente estudar o que a Bíblia diz sobre esse assunto tão importante, e aqui na revista, o autor, ele seguiu por um caminho que nós vamos seguir aqui. O pastor João Vitor, acho que ele não... né? Assim, a questão da gente trazer o significado da palavra. Lá no Antigo Testamento, os autores bíblicos, eles utilizavam a palavra Sheol e Hades, né? Sheol seria no hebraico, e o correspondente lá no Novo Testamento, já no que foi escrito em grego, koiné, vocês que nos assistem conhecem, a gente já falou sobre isso, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, lá na época, inclusive de Daniel, né? Dos babilônios, o Império Babilônico e tal. Começou ali a ter influência dos babilônios e começou a ser escrito livros em aramaico. Então, o Antigo Testamento, hebraico e aramaico. O Novo Testamento, grego, koiné, é o grego popular, certo? Então, essa palavra Sheol era utilizada no hebraico. Depois passou a ser utilizado o correspondente dela, que é Hades, em grego. Sobre essas palavras, né, toda vez que elas são usadas, ela designa assim sepultura, corrupção e tal, mas nunca literalmente significa isso. Então, vamos ler o que o texto diz a respeito disso. Eu vou pegar aqui na revista, diz assim, o vocabulário bíblico referente à condenação eterna. Essa é a primeira, Sheol e Hades. Tem aqui as referências, né? Se você quiser procurar essa palavra na sua Bíblia, talvez você não vai encontrar porque ela foi traduzida para o português. Mas se você pegar um livro aí que trabalha a exegese, lá tem o pastor... Eu tenho recomendaria? Tem uma Bíblia que aquele meu amigo presbítero Cristo me deu, que é uma Bíblia, eu esqueci o nome dela, mas acho que é uma Bíblia grego e hebraico. Eu esqueci o nome da Bíblia agora, mas maravilhosa, que ela traz ao lado o nome em hebraico ou grego. Perfeito. Maravilhoso. E assim, para quem quer estudar mais a fundo a Bíblia, é uma ferramenta, né, um recurso incrível mesmo, né? Então, tem algumas passagens que você vai encontrar essa palavra. Aqui o autor já destacou algumas. Tem, por exemplo, Salmos 16, versículo 10. Lá você vai encontrar a palavra sepultura, que quer dizer Sheol. Provérbios 23, 24. Eu pesquisei na minha, não achei, tá? Acho que esse versículo aqui não está batendo. Mas vamos fazer uma leitura para a gente não passar por eles todos. Vamos pegar aqui, ó. Tem Isaías 14, versículo 13 ao 15. Gostaria que a gente fizesse essa leitura em Isaías capítulo 14, versículo 13 ao 15. E vou pedir para o presbítero Luciano, por favor, abrir em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Para a gente fazer estas leituras.
Pastor João Vitor, já encontrou aí o Isaías capítulo 14? Isaías 14, 13 ao 15. Isso. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Então aí quer dizer que o mundo dos mortos, o abismo relacionado à palavra Seol. Pastor, vou aproveitar o senhor está aqui ainda, né? O senhor comentasse a respeito desse texto, né? Porque é interessante, porque ele vem falando, parece que está falando de um rei, né? Eu não me lembro agora, deixa eu ver se o rei da Babilônia, né? E depois faz uma referência que muitos dizem que está se tratando, na verdade, de Satanás. Sim, sim. Explica pra gente isso, pastor. É verdade. Em Ezequiel também tem uma fala bem próxima dessa ideia, porque a revelação, ou seja, o entendimento e a compreensão de toda a verdade de Deus, de todo o reino de Cristo, de todo o processo de salvação, enfim, de todas as coisas de Deus, a revelação ela é progressiva. Ela não é imediata, não existe assim, a Bíblia não tem uma intenção de que você lendo logo os primeiros capítulos de Gênesis e você compreenda todo o projeto de Deus e tudo aquilo que aconteceu. Para você compreender e aí a gente não compreende todo ainda, só mesmo na glória que teremos toda a condição de compreender tudo o que aconteceu, porque até o texto do apóstolo Paulo diz que então veremos face a face e então compreenderemos tudo. Então a revelação ela é progressiva. Sendo progressiva, a compreensão da figura satânica, da figura do diabo, da figura de Satanás, ela é aos poucos revelada à humanidade. E Deus, inspirando os autores bíblicos, isso é guardado, isso é eternizado, esta revelação, através da Bíblia Sagrada, dos textos. Então, para que se compreenda quem é Satanás, a revelação começa utilizando figuras de linguagens. Então, se a rei da Babilônia é alguém terrível, então a revelação vai nesse sentido. Olha, isso é um tipo de Satanás, um tipo de diabo. E aqui o texto de Isaías ele vai nessa direção, ele vai apontando. Hoje, como compreendemos bem mais do que os antigos, quando lemos Isaías e lemos essa fala que é subirei, como está, pastor João? Subirei acima das altas nuvens. Há, obviamente, uma hermenêutica nossa, uma exegese nossa, uma compreensão que essa palavra está indo além do rei da Babilônia, porque se trata mais do que o rei. Apesar de que o rei babilônico, quem já assistiu aquele filme 300, sabe mais ou menos, é violento aquele filme demais, mas ele tem ali, embora seja uma mentirada, é um conto, né, mítico, mas ele tem ali a figura de Xerxes, que é um rei assírio, que se porta como um deus, intocável. Por isso a lança, esqueci do nome do personagem, lembra que tem um personagem principal, a lança dele, quando ele lança, aquilo tira faz uma pequena cicatriz, um pequeno corte, e tira sangue vermelho, humano, o rei fica, porque ele quer se portar como Deus, acima de todas as coisas. Assim é o rei da Babilônia, ele quer se portar como Deus. Então, Isaías, de forma profética, diz, olha, o rei da Babilônia, ele quer se portar acima das nuvens, dos altos céus. E aí, isso naquele período. Mas para nós, compreendendo essa ideia, nós compreendemos que está falando de Satanás. E aí a Bíblia começa a trabalhar uma ideia de Satanás como real. Veja, Satanás é um ser
real, e obviamente, ele tem um domínio sobre os seus, então a gente poderia dizer que tem um reino de Satanás. Se tem um reino de Satanás, é justo e é lógico e é inteligente pensar que este reino é um reino condenado. Em todo aquele que está com este reino está condenado. Quê? Ah, o personagem, né? Leônidas, obrigado. É o personagem que lança a lança. Ele atira a e lança. tira faz um pequeno corte no rosto do Xerxes. Obrigado, pastor, por esse esclarecimento a respeito desse texto. Eu também, a primeira vez que eu li, eu fiquei, mas espera aí, mas não está falando do rei da Babilônia? Mas quem é esse aqui que... Mas será que esse rei da Babilônia ele viveu para fazer uma... Não, né? A hermenêutica, a gente vai aprendendo que realmente está fazendo uma referência à figura de Satanás, a pessoa. Uma personalidade. Quando a gente fala pessoa, é bom a gente explicar isso também, né? Sim, é importante entender Satanás como uma pessoa. Ou seja, tem uma pessoalidade, é um ser. Porque há uma tentativa também pós-moderna. Aliás, sempre existiu isso, mas hoje, mais do que nunca, para suavizar a ideia da condenação. Então, Satanás não é uma pessoa, ele é uma ideologia, uma ideia, uma energia do mal, alguma coisa assim. Não, ele é uma pessoa. Né? É o diabo e seus anjos. A Bíblia diz, é o diabo e seus anjos. Então, há um reino satânico. Verdade. Olha, tem muitas coisas para a gente falar de vários assuntos, né? Nosso foco aqui é falar sobre a condenação eterna, né? Mas eu gostaria de trazer mais algumas coisas a respeito dessa pessoa de Satanás, pastor, porque é muito engano que vai entrando ao longo dos séculos da história, né? A gente poderia até aproveitar, não sei, não vou dar tanto crédito assim para Satanás, né? Mas acho que caberia até uma lição para a gente poder abordar e conhecer melhor esse nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. É verdade, não dá muito crédito para ele, mas a gente tem que conhecer os nossos inimigos. Não é verdade, pastor? Então, assim, muitas pessoas elas fazem uma ideia da pessoa de Satanás, além daqueles que dizem que ele é uma fábula, é um personagem fictício, né? Existem aqueles que também criam uma imagem de um ser com chifre vermelho, com pé de cabra, de bode, sei lá, né? Que tem um rabinho e anda com um tridente. Né? De onde será, pastor, que veio essa... Não sei, o pastor João Vitor saberia explanar sobre esse assunto. De onde é que veio essas ideias? De onde é que veio esse... É medieval, né? É uma questão medieval, né? Na Idade Média, aliás, o Fábio, irmão, pode falar sobre isso muito melhor que eu. Mas na Idade Média houve uma tentativa por parte da igreja na época, né, de tentar trazer o imaginário das pessoas para a arte, né? Especialmente na forma de pintura, na forma de quadros. E aí, como retratar o inimigo da alma, né? Como retratar o ser que é o oposto daquilo que nós buscamos. Eu creio que nesse período, então, começou a se retratar. Mas de onde veio o chifre? De onde veio o tridente? De onde veio o vermelho? Excelente pergunta. É verdade. Mas esse imaginário também é para Cristo, né? Porque também fazem um Cristo também, né? Que não tem nada lourinho, de olho azul, galão de cinema, né? É o Cristo europeu, né? É o Cristo europeu aí também, né? Pois é. Ó, tem várias questões culturais, históricas por trás desse imaginário que foi criado, representado através da iconografia, né? De quadros e livros e tal. Que realmente a gente tem que considerar isso. Que naquele período medieval era de muito difícil o acesso à leitura. Não eram todos que tinham conhecimento e tal acesso. Então, para poder popularizar, divulgar, uma forma até didática de ensinar, era isso. Os irmãos já devem ter visto aqueles vitrais bonitos, aquela Capela Sistina de... É Michelangelo, né? Que pintou. Perdoem aí se eu estiver errado. Eu acho. No teto da Capela Sistina. E Capela Sistina, né? Michelangelo, né? Capela Sistina faz aqueles desenhos bonitos e tal. Representando, é uma forma de
trazer um ensinamento através de ilustrações. É como a gente faz com crianças, às vezes, né? Pega história em quadrinho e tal. Acho que a ideia é sempre mostrar que o bem é bonito e o mal é feio. E a Pronto. questão estética, É, realmente. Né? Fábio, eu queria dar uma voz aqui para o pessoal, rapidamente. Gilberto Alexandre está falando que está lá de Sorocaba. Gilberto, Deus abençoe a tua vida. Lá de Sorocaba, mais ligado. De Sorocaba? É de Sorocaba, Que São legal. Paulo, né? Um abraço. A Juliana também faz eu não sei se é Juliana Abrucese, eu não sei se você está fazendo uma pergunta ou você está fazendo aqui uma afirmação quando ela coloca uma entidade. Antes de falar sobre isso, tem que se compreender isso, que acerca da figura com chifre e tal. Pelo menos é a minha percepção, amados. Minha percepção aqui vai uma palavra bem particular aqui, bem solta, eu não vejo problema nesses tipos de figura, de imagem, para colocar Satanás assim, afinal de contas o bicho é feio, né? Eu não vejo problema em relação a isso. Também não vejo problema em retratar Jesus. Se for um ator, aí escolhe um ator branco, de cabelo castanhos e olhos claros, eu não vejo problema nisso. O problema está em definir que Jesus seja assim, é como tirar aquilo como uma verdade. Por exemplo, o grande perigo é entender que Satanás ele é esse capeta. Então ele só vai se apresentar assim. Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia fala que é o contrário. A Bíblia fala que ele pode se apresentar como um anjo de luz. Perfeito. Então você não pode, não há problema para você, por exemplo, na educação didática, pedagógica de uma criança, você usar esse tipo de figuras de linguagem para Deus, para Jesus, de forma lúdica e para Satanás de forma mais medonha. Não há problema. Só não pode entender e achar que Satanás, quando se apresenta, ele só se apresenta. Às vezes ele se apresenta assim mesmo, medonho, mas às vezes ele se apresenta de forma enganadora. Exato, para conquistar. Eu Pra acho conquistar. que tão importante quanto, né, ou talvez mais do que a gente pensar em qual é a forma física de Satanás, é entender qual é o objetivo dele. O objetivo dele Perfeito. é enganar, é mentir. Porque uma vez que você entenda isso, você vai perceber que ele se apresenta na sua vida, meu querido... como é que a gente fala quando meu querido... Não é assistidor, né? Você que está nos vendo, nos assistindo. Você que nos assiste, meu irmão, minha irmã. Quando você entende isso, a tua vida começa a fazer um pouco mais de sentido. A gente não tem que viver se preocupando com Satanás. Porque se você viver assim, você não vai viver. Mas eu costumo falar para jovens e para adolescentes que os filmes de terror, eles podem acabar com a ideia de uma pessoa sobre o mal. Porque no filme de terror, o mal ele é representado, o Satanás ou os demônios, quando o filme de terror ele leva a esse ponto. Eu não gosto de filme de terror, irmãos, de forma alguma, mas quando se fala de demônios em filmes de terror, você vê demônios querendo tirar a vida de pessoas. Quando não é assim que ele age. Ele age querendo enganar, querendo deturpar, querendo tirar o crédito da Bíblia e de Deus como o caminho de salvação. Essa é a forma de agir do inimigo, e é isso que tem que ser muito claro na sua vida, para que você entenda no seu cotidiano quando existem propostas de Satanás, influências de Satanás sobre a sua vida. Perfeito, pastor. É justamente esse ponto que eu queria chegar, que o senhor colocou, que é o seguinte, às vezes a gente faz uma imagem das coisas de Satanás, das estratégias, da maneira que ele se representa e tal, que você não consegue identificar aquele fingido, o falso que se apresenta, o falso ensino, né? O falso mestre que se apresenta, e você, isso, com aparência de bondade, né? Diz assim na Bíblia? Sim. Com aparência de bondade, vem incutindo ensinamentos que vão te levar para a perdição, né? Para se apostatar da fé, ou seja, abdicar daquela fé que você tinha. Fábio, eu posso dar uma resposta aqui para Juliana? Porque ela esclarece melhor a pergunta. Ela fala assim, eu poderia dizer que ele, Satanás, é uma entidade... Vai a minha fala aqui, Juliana, sem pretensão alguma de ser absolutamente verdade, mas só por um entendimento meu, ok? De que eu prefiro não
utilizar a palavra entidade para Satanás, porque hoje as pessoas, nessa pós-modernidade, pegam a palavra entidade, que vem de todas as religiões de matriz africana, para institucionalizar aquela personagem. Então é uma instituição, compreende? Não é assim, a Bíblia não trata como entidade, a Bíblia trata Satanás como uma pessoa, assim como trata Jesus como uma pessoa, não é uma entidade. Apesar de não discutir muito, porque eu não, Juliana, desculpa, eu não, me perdoe se eu estiver embolando a cabeça aqui de alguém, mas a gente teria que trabalhar a etimologia da palavra entidade. Como eu não tenho um estudo aprofundado sobre a palavra entidade, e a palavra entidade na minha cabeça me leva a uma ideia de uma instituição, né? Vou dar um exemplo. Como posso dizer assim? O presidente da República, ele é uma instituição. O Jair Bolsonaro é uma pessoa. Entende? Não importa quem seja o presidente da República, a gente vai continuar sempre chamando o presidente da República. Não importa qual seja o nome dele, distinto da pessoa dele, mas a instituição presidente da República é muito mais além do que o próprio Jair Bolsonaro. Às vezes a gente pode cair nessa questão de trabalhar como uma entidade e não trabalhar a pessoalidade, a pessoa de Satanás. É por isso que eu não uso muito, mas entendo se a pessoa utilizar, tá bom, Juliano? Então não vou dizer aqui, aí eu diria dentro da minha limitação, não vou dizer que está errado dizer que Satanás é uma entidade, mas eu prefiro tratar ele como uma pessoalidade, uma pessoa, um ser do mal, obviamente, mas um ser com o caráter do mal, do que eu tratar como uma entidade, porque a entidade pode me dar essa ideia da religião, pode me dar essa ideia da instituição, entende? Então, a pessoa de Satanás é mais forte, né? Mais direta do que a entidade. Tá ok, Juliano? Eu não sei se eu expliquei adequadamente. Eu queria agradecer a Juliana por ter feito essa pergunta, né? E por ter o pastor aqui para poder esclarecer, porque eu confesso que eu não saberia, eu não sei o significado da palavra entidade, eu não saberia Eu explicar. também, assim, não fiz nenhuma pesquisa na etimologia dela. Mas aí, acho que o presbítero Luciano queria comentar alguma coisa, eu cortei, infelizmente. Então, vou passar para o Luciano fazer a leitura. Luciano, eu pedi para você abrir em Apocalipse 1, versículo 18, mas eu estou equivocado. Abre, por favor, em Apocalipse 6, versículo 8. A gente estava falando sobre a palavra Seol, né? Seol e Hades na Bíblia, onde elas se encontram. Então, essa é uma outra referência. Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, por favor. Diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém. Então, essa passagem está lá no livro de Apocalipse. 6:8, né? Isso. Nós já fizemos um estudo aqui sobre o livro de Apocalipse. Eu não sei se já está lá na plataforma. Os irmãos podem procurar lá. Se não, comentem. Se quiser que a gente faça novamente esse estudo, a gente vai fazer, certo? Mas eu não vou me deter muito aqui no contexto desse assunto, pegar só a palavra aí, inferno, que foi traduzida, né, do grego, no caso aqui, Apocalipse, né, faz parte do Novo Testamento, então foi escrito no idioma grego, certo? Então a palavra utilizada aqui era Hades. E o autor aqui do estudo, ele pegou essas palavras, né, onde se refere inferno, como é que era lá no hebraico e no grego. E tem uma outra palavra também, Gina, que o próprio Jesus utilizou, né, que está lá registrado nos evangelhos de Mateus, no capítulo 18, Marcos, no capítulo 9 e Lucas, capítulo 12. Mas como é que estamos aqui de hora, pastor? Deixa eu ver aqui.
10 horas. Então, irmãos, a gente vai continuar nosso estudo na semana que vem. Espero que você tenha gostado do nosso estudo até aqui, certo? A gente tentou não aprofundar muito, porque a gente sabia que não ia poder aprofundar mesmo por causa do nosso horário hoje, reunião. Sim, nós temos uma limitação de horário hoje. Sim, né? Então, peço que os irmãos retornem, né, semana que vem, ainda nos assistir, para a gente dar continuidade a esse assunto, a esse estudo. Bom, então... Deixa eu só dar uma voz aqui à Juliana, Sim, que ela está claro, contribuindo aqui de forma maravilhosa aqui. Ela diz aqui, sim, entendi a colocação a respeito da entidade, e ela diz aqui, eu pensei no significado da palavra existir, existência, e ela aí nos ajuda aqui com a contribuição do significado, o que pode existir, o que pode fazer parte ou constituir alguma coisa real, tudo aquilo que existe ou pode existir, essência. É aquilo que eu disse, sendo esse caminho aqui, a palavra entidade, perfeito, como eu disse, não vejo problema em trabalhar ele não. Só que como a Bíblia trabalha a pessoalidade de Satanás, assim, dentro da tradição teológica sistemática, dos teólogos conservadores, eles trabalham a ideia de Satanás, né? Há até uma matéria chamada demonologia. Eu não sou muito especialista nessa matéria, não, embora eu seja mais sistemático, dentro da teologia sistemática. Mas esses teólogos trabalham mesmo Satanás como pessoa, e eles evitam trazer o nome à entidade. Mas, como eu falei, Juliana, é possível perfeitamente, sem problema nenhum, ainda mais você trazendo esse significado aqui no sentido de que aquilo que pode existir, que é a essência do ser, né? A entidade como essência do ser. Ok? Fábio. Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui, certo? Não sei se os irmãos gostariam de dar algumas considerações finais, né? Acho que a gente vai deixar isso para... A gente lamenta, porque na hora que está esquentando o negócio, né, a gente tem que estar encerrando. Vamos deixar as considerações para a semana que vem, então, ok? Vamos fazer, então, oração para a gente encerrar esse período aqui. Só para fazer esse arremate, né, gente? Olha só, vamos deixar esse gostinho de quero mais para a semana que vem, porque o tema é a condenação eterna. Obviamente, como o Fábio disse no início, se pensarmos em uma vida eterna, temos que pensar numa ideia de morte eterna. Só que essa morte eterna, na nossa perspectiva conservadora, protestante, metodista wesleyana, a morte eterna não é uma aniquilação ou extinção do ser. Não, é uma vida, não poderia chamar de vida, por isso que a Bíblia chama de morte. É engraçado isso, né? É uma existência. Obrigado, Fábio. Obrigado. Perfeito. É uma existência eterna. Não é vida eterna, mas é uma existência eterna na condenação. E é uma existência eterna sem Deus. Sem Deus. Sem Deus. Sem Espírito Santo, sem ninguém para dizer o que está certo e o que está errado, né, pastor? É o que certamente a gente não tem nenhum prazer em dizer e falar que alguém está condenado eternamente. Só uma sugestão para os irmãos que ficaram curiosos aí. Leiam em Lucas 16, versículo 31 ao 45. Né? Tem lá o rico e Lázaro. Vocês vão ter uma ideia do que um lugar de tormento. A gente vai comentar mais semana que vem. Tá bem? Gostaria de convidar o presbítero Luciano para fazer essa oração de encerramento. Oremos. Amado e eterno Deus, nós te louvamos, Pai amado, e te bendizemos mais uma vez por mais um momento que passamos aqui aprendendo, crescendo, Pai querido, em graça e em conhecimento diante de Ti. É bem verdade que ficamos mais uma vez com gostinho de quero mais, porque temos que encerrar neste momento, mas cremos que tudo é para a honra e glória do Teu nome e tudo está no Teu controle. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê uma tarde abençoada, um resto de dia abençoado. Aqueles que estão em casa, Senhor, que Tu venha abençoar de igual forma, concedendo, Pai querido, um dia alegre na Tua presença.
E que na semana que vem possamos, Pai amado, elucidar ainda mais esse assunto que é tão importante para a nossa vida, nosso crescimento espiritual. E agora, Pai amado, que estaremos nessa reunião, que Tu venha abençoar de forma grandiosa, nos dando esclarecimento, nos dando a condição de resolver os problemas que serão tratados para a honra e para a glória do Teu nome. Fica conosco, Pai amado, em todo momento que precisamos de Ti. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Até logo mais, né, Fábio? Até logo mais. Logo mais, 19 horas, nós estaremos aqui. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, gente. Paz. Tchau.